Bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês que nos ouvem. Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Jefferson Antunes. Eu sou Caroline Silva. E eu sou Ingrid Moreira. E hoje, pessoal, nós vamos bater um papo muito interessante que é falando sobre a construção do conhecimento científico, tá? Então vai ser um papo super agregador. Mas antes da gente começar, solta a vinheta, Francioli. Que história é essa de construção de conhecimento científico? Já que a gente falou em agregar, como é que começa isso tudo aí? Bem, a ciência é um tipo de conhecimento que nós construímos muito específico, né? A ciência, ela investiga a realidade e aquilo que afeta a realidade, através de um conjunto de métodos e técnicas que são sistematizados. Então, o conhecimento científico, ele é um tipo de conhecimento sobre o mundo à nossa volta que é um tipo de conhecimento sistematizado, organizado. E por que é importante da gente entender como que o conhecimento científico é construído? Por que isso é importante? Quando a gente trata de ciência, né, a construção do conhecimento científico nos dá as bases para que nós possamos entender tanto sobre história da ciência como o conhecimento científico que é construído hoje. A base de tudo está justamente dentro da questão da construção do conhecimento científico. E que bases são essas que são capazes de gerar essa construção de conhecimento, Jefferson? Olha, se a gente for pensar nas maiores epistemologias, nas mais utilizadas, epistemologia é um sinônimo de construção do conhecimento. Esse campo que nós estamos tratando hoje aqui é tido como filosofia da ciência, construção do conhecimento científico ou, mais usualmente, epistemologia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre 4 paradigmas. Eu explico já o que é um paradigma: o positivismo, a fenomenologia, o materialismo histórico dialético e a complexidade, que são 4 paradigmas que nos ajudam a entender como, em cada uma de suas épocas, com os seus conceitos e preconceitos, as pessoas construíram conhecimento científico. E é claro, esses paradigmas são utilizados até hoje. Mas o que a gente tem que compreender é que essas bases não são as únicas, nem são melhores e nem são piores, mas cada uma delas é específica para um tipo de construção racional do conhecimento. Jefferson, mas eu tenho uma outra pergunta antes da gente entrar nesses paradigmas. Enquanto cientista, ou melhor dizer, todos os cientistas, eles têm esse conhecimento desses paradigmas da construção do conhecimento. Esse conhecimento ele é essencial para que a gente faça ciência? Olha, para a gente começar, o que acontece? Geralmente, nos programas de mestrado e doutorado, é que são discutidas essas questões. É muito raro você ver em nível de graduação a discussão sobre epistemologia. É raríssimo. Todo cientista, toda cientista deveria conhecer pelo menos a epistemologia que vai utilizar? Eu acho que sim, né? Porque toda a base de conhecimento da ciência ela é galgada em epistemologias. Então, conhecer os paradigmas que são determinantes para a construção do conhecimento da área que você pretende, da forma que você pretende, lhe ajuda a compreender como as pessoas pensam, como aquele conhecimento foi construído e porque ele é válido para aquele tipo de argumentação lógica que você está propondo, porque ele é válido dentro da sua época, dentro do seu campo. Eu falo isso porque dentro do meu mestrado, que foi na área de engenharia de materiais, e agora no doutorado, numa área, né, bem parecida, ciências exatas e tecnológicas, eu não vi nada, ou absolutamente nenhuma abordagem em relação a isso. Eu não sei se Carol, né, que é uma área similar, ou a Ingrid, que também está... A Ingrid já está numa área, eu acho, mais próxima da sua, né? Se vocês viram isso aí na pós-graduação de vocês.
Então, na pós-graduação, não vi nada nesse sentido. Foi muito trabalho em cima de técnicas, caracterizações, muito específico, sabe? Mas na graduação tive disciplinas, sim, que trataram da proposta e foi bem enriquecedor, apesar de terem sido poucas as disciplinas, mas eu só tive a oportunidade de ter esse contato na graduação. Na pós-graduação, nem tenho, acho que na grade, eu posso até estar errada, mas pelo que eu lembro, não tem nada nesse sentido. Como eu sou da área de educação, de uma maneira geral, isso fica mais próximo, né? Assim, tratar filosofia, das ciências e coisas do tipo. Mas não teve uma disciplina que dividiu, sabe? Quem ia trabalhar com epistemologia estava mais próximo desse conhecimento, mas não teve uma disciplina geral que dividisse época por época, autor por autor e esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, uma disciplina que eu estou fazendo agora, na pós-graduação, que é uma disciplina que pensa mais sobre essa ideia da formação mesmo da ciência e coisas do tipo, ela já traz alguns princípios. Mas eu também sei que isso vai depender do curso e também vai depender da universidade, que ela pretende trazer, porque isso vai de acordo com a linha, né? E com as preferências, que são diferentes, mesmo dentro da mesma pós-graduação de universidades diferentes, traz propostas diferentes. Eu compactuo muito com a tua fala, Ingrid, mas ainda acredito que teria que ter disciplinas que direcionassem nesse sentido, independente da graduação, do curso, da pós-graduação, porque seria uma forma de fomentar o que a gente vê. Às vezes se apega muito à questão, por exemplo, a minha disciplina tem muita gente da engenharia, então foca muito na questão mais técnica, esquece um pouquinho da filosofia, da história, do conteúdo, assim, as pessoas, eu não queria dizer essa palavra, por favor, se alguém tiver uma palavra mais interessante que a gente possa usar, eu fico feliz. Ficam meio vazias, sabe, naquilo que está se propondo a estudar. Você pergunta pro cara, você está estudando ciência de materiais, aí o curso é ciência de materiais, detalhe. Ciência de materiais para quê? Ele não sabe. Ele não tem essa base, esse fundamento. Que me perdoem a quem achar que não precisa, mas eu acho que eu sinto essa necessidade. Até para poder ter um diálogo, uma discussão mais embasada sobre o curso, para explicar sobre aquilo que eu estou estudando, e eu acho que não tem. Não, eu super concordo com você, Carol. Eu também acho isso. Eu saindo um pouquinho aqui do tema, mas eu fiz uma disciplina no semestre passado que falava sobre as políticas públicas da universidade. E assim, eu acho, quando eu fiz essa disciplina, eu achava que todo mundo que estava na universidade devia fazer para conhecer o que a gente usufrui, por que a gente tem aquilo, por que não tem, por que é gasto aquele dinheiro e por que não é gasto, e é na mesma condição que a gente está conversando agora, porque aquilo, o assunto é um assunto que contempla todo mundo, mas que, de uma maneira geral, a gente continua focado, assim, a gente sabe muito sobre uma parte e acaba ficando realmente vazio em outros lugares. Então, assim, a gente fica tão focado que deixa passar. E aí, Jefferson, eu sei que a gente tem ainda a possibilidade de continuar essa discussão, né? Mas eu queria entender agora que paradigmas são esses, porque eu estou aqui na condição de completo ignorante. Vamos lá, minha gente. Primeiro a gente tem que compreender a importância de estudar a história da ciência, certo? Esses paradigmas, então vamos já falar sobre eles são construídos dentro de um determinado contexto por pessoas de suas épocas em seus locais, em seus territórios, certo? Hoje a gente vai falar aqui de 4 paradigmas. São centrais para a história da ciência, sim. No entanto, não são os únicos paradigmas, certo? Então, é importante estudar a história da ciência para compreender os contextos, certo? Eu vou indicar aqui o livro do William Binum, que dá uma boa esclarecida, né? Uma breve história da ciência. Vai estar o link aí na descrição, certo? Que é um livro curto,
né, que vai direto aos pontos e que ajuda a elucidar. Se você quiser também entender um pouco mais sobre epistemologia como filosofia da ciência, aí eu vou indicar o material do Gustavo Castanon, que é Introdução à Epistemologia. O link está aqui também na descrição. E aí, para a gente entender o que é paradigma e um outro conceito importante, que é o conceito de incomensurabilidade, a gente vai para a obra do Thomas Samuel Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. O que é que o Thomas Samuel Kuhn vai determinar como paradigma? Paradigma é uma construção social de sujeitos acerca de conhecimento científico, certo? Quando um grupo de pessoas toma certos consensos parciais sobre uma determinada área do conhecimento e como os métodos e as técnicas, a ontologia e a gnoseologia dessa área deve se manter, isso é um paradigma, né? A forma como se constrói conhecimento nessa área dentro, né, de certas coisas. Uma palavra que pode ajudar você a compreender seria modelo. Modelo de construção científica. É uma boa palavra? Não, de forma alguma, né? Mas ilustra bem, é bem didática. Então, em determinadas épocas, grupos de pessoas, através de consensos parciais, criaram modelos de construção científica do conhecimento. Só que o que acontece? Esses paradigmas, eles não são comparáveis. E é isso que o Thomas Samuel Kuhn vem chamar de incomensurabilidade. Quando você compara um paradigma a outro, eles estão em épocas diferentes, com consensos parciais diferentes, então eles não podem ser comparados. Uma banana sempre vai ser um péssimo garfo, mas vai ser uma ótima banana. E aí, é importante compreender também que cada paradigma em sua época constrói conhecimento científico. Certo? É isso que o Thomas Samuel Kuhn vai falar. Quando um paradigma não dá mais conta de resolver os problemas que a realidade nos impõe, que a realidade nos apresenta, novos paradigmas surgem a partir de outros modelos, outras formas de construir conhecimento, né? Essa é a dinâmica da estrutura das revoluções científicas. Então, Jefferson, o que precisa um conhecimento para ele ser científico? O que a gente tem, né, como consenso parcial? É sempre importante a gente dizer que é um consenso parcial, porque a ciência, ela não é pronta, ela não é finalística, certo? Ela não tem intenção de verdade, ela quer estar menos errada. Ela quer diminuir o erro e não trazer a verdade absoluta. Outras áreas do conhecimento que não a ciência são dogmáticas, áreas de verdade, né? Então, uma área do conhecimento científico deve ter uma ontologia, né? Que são os entendimentos, a filosofia que estuda o ser, a existência e a realidade. A gente trata muito nas ciências humanas de ontologia do ser social. Cada paradigma vai entender o ser humano de uma forma diferente. Por isso se constrói formas diferentes de construir conhecimento. Uma outra questão é a gnoseologia, a relação entre sujeito e objeto da pesquisa. Então, pessoas que pesquisam e pessoas que vão ser pesquisadas. Um inseto é um objeto de pesquisa? Uma estrutura de DNA é um objeto de pesquisa? Sim. Como é que você se relaciona, você pesquisador, você pesquisadora? Como é que você se relaciona com esse objeto? Isso vai falar muito sobre a forma como você constrói conhecimento. E por último, o conjunto de métodos e técnicas para a sistematização desse conhecimento, né? Sendo método, o pessoal acaba nunca diferenciando isso. O que é método? Método é a racionalidade, a razão, a lógica por trás, o fundamento por trás do conjunto de técnicas que você está utilizando. E a técnica é a forma como você vai abordar o objeto de pesquisa. Então, se eu estou entrevistando, isso é uma técnica.
Se eu estou fazendo um raio-x num protozoário, isso é uma técnica. Agora, o porquê que eu estou usando isso é o método. A abordagem que eu vou estar dando à minha pesquisa, ao meu instrumento de pesquisa, é que vai estar fundamentando o que eu preciso, é isso? O método fundamenta o raciocínio e a técnica é o que você utiliza para ir fazendo os passos e galgando a construção do conhecimento. Eu vou pegar aqui essa linha de raciocínio porque você falou sobre ontologia, gnosiologia, métodos e técnicas. E aí, levando em consideração, por exemplo, aí a minha área de pesquisa, e provavelmente a da Carol também, que são áreas mais técnicas, né? No sentido, a gente não tem uma interação do ser humano com uma base mais filosófica, ou pelo menos não tem, mas embora acho que devesse ter, né? Os nossos trabalhos, então, eles estão mais baseados na gnosiologia e nos métodos e técnicas, correto? Não, mas vocês têm uma ontologia também, porque não é só o ser humano, mas é também estudar a existência e a realidade. Teu objeto é real? Entendi. Se ele é real, existe um estudo ontológico sobre ele. É porque nas ciências humanas, nós tratamos muito de ontologia do ser social, né? Ontologia do ser humano, o entendimento sobre o que é o ser humano, né? Mas isso é uma particularidade das ciências humanas. Outras áreas podem ter uma ontologia diferente. Por exemplo, na psicologia, a gente tem uma ontologia das emoções, né? Que é a filosofia das emoções. Jefferson, e assim, sem cortar também o seu raciocínio aí, mas imaginemos o seguinte, que eu estou precisando analisar o meu material, que é real, logo ele está relacionado à ontologia. Sim. O meu objeto de pesquisa é um mineral, e aí eu vou pensar no método, ou seja, o que eu quero observar naquele material. Então, por exemplo, eu gostaria de observar como é a superfície dele. Por essa razão, eu vou empregar uma técnica de microscopia eletrônica, por exemplo. Então, eu conseguiria fechar esse ciclo, então, de ontologia, gnosiologia, método e técnica dessa forma. Sim, sim. Porque o que acontece? Você vai refletir sobre o que significa esse material. Ele tem significado e significantes, né, que resultam da construção do conhecimento que você quer. Sua relação com ele, de objeto, vai depender bastante. Porque o que acontece? Por exemplo, você como pesquisador, você influencia a existência do seu objeto? Já sabia da existência dele. Sabia da existência dele. Isso. Mas não sei. E aí, só que aí eu diria assim, né? Se a gente for levar o meu campo de pesquisa para uma área mais, diria assim, humanas, é mais ou menos. Eu diria uma área mais física. Mais física. Não, mas vamos pensar assim, né? Porque segundo a quântica, você influencia o objeto. Segundo a quântica, o observador influencia o observado. E a gente tá falando só de física. Tem nada de humanas. Você vai influenciar naquilo que você está estudando. De certa forma. Não, muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Mas vamos assim, para esse exemplo. Eu sei que eu tenho na minha amostra um conjunto de minerais. Eu posso dizer que eu vou levar lá, agora eu vou jogar assim para as humanas, né? Então eu tenho um conjunto de pessoas, né? De indivíduos, melhor, de indivíduos. Só que eu não conheço as características daquele indivíduo que eu estou pesquisando. Então, eu vou interagir com ele, ou com esses indivíduos, para tentar conhecê-los melhor. O meu problema é porque dentro da população que eu imaginava, existem indivíduos que eu nem sabia que existiam e que estão no meio, né? Calma, deixa eu dizer uma coisa. Eu peguei assim, mais ou menos o que tu quis falar, mas eu acho que a gente vai entrar nessa pauta agora quando o Jefferson começar a falar sobre
os filósofos e a forma que eles tinham, né, de relação com a pesquisa deles. Então, vai responder muito dessa questão do Francioli. Eu acredito, viu, Jefferson? Porém, mesmo sendo um indivíduo que você não sabia que existia, Francioli, você já tinha algo pré-concebido daquilo ali, daquela região. De certa forma, você continua influenciando no seu objeto de estudo. Francioli, você sabe que o indivíduo existe. Eu sei que existe, sei Pronto. que existe um indivíduo. Você vai estar presente? Se eu vou estar presente? É. Sim. Então você influencia. É. Tanto na física quântica como nas ciências humanas de investigação qualitativa, você influencia o objeto. Aí é nesse ponto assim que eu preciso chegar para poder entender. E tudo bem, cara. Tudo bem, cara. Relaxa. Tudo bem. É porque eu não tô relaxando desse jeito. Eu agora tô pensando. Eu vou influenciar. Pronto, conseguimos quebrar o Francioli. Não, então, Jefferson, pensando no que a Carol falou, no que o Francioli trouxe também, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse caminhar da história mesmo, de como o conhecimento científico, como a construção do conhecimento científico foi caminhando no decorrer dos anos, né? E isso a gente pensar não só da modernidade, mas assim, mais para trás. Bem, para a gente começar, a gente vai começar do iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento, né, contra-insurgente à Igreja Católica, certo? Foi o movimento que, inclusive, batizou a Idade Média como Idade das Trevas, né? Por uma série de motivos, isso é muito complicado, né? A gente não vai debater sobre isso hoje, mas é basicamente o movimento que dá surgência à ciência ocidental, certo? A gente começa, então, falando do positivismo, que aí tem o Francis Bacon, tem o Auguste Comte e o René Descartes, que para mim é o maior dos positivistas em Discurso do Método, certo? Procurem esse livro, é muito bom, vocês vão entender bem como é que funcionava o pensamento daquela época, né? Então, para o positivismo, né, o ser humano ele experimenta o mundo através da sua consciência, por meio dos sentidos. Então, o papel do ser humano, sua ontologia, é essa, da relação com o mundo, né? A relação de quem pesquisa e de quem é pesquisado, de quem pesquisa e do que é pesquisado, é sempre a relação de afastamento, certo? Porque ele busca uma neutralidade na construção do conhecimento, certo? E o conjunto de métodos e técnicas é ligado à sistematização, à observação e à descrição, certo? É assim que o positivismo funciona. Para o René Descartes, o mundo é um todo ordenado. Funciona como um relógio que tem diversas peças. O pensamento científico, né, como método agora, ele deve ser construído dividindo o todo em partes e estudando essas partes, consertando essas partes das mais simples às mais complexas. Esse é o pensamento cartesiano, certo? É o passo a passo. Você tem um problema, para investigar esse problema você divide ele em várias partes menores, vai trabalhando das partes mais fáceis até as partes mais complicadas. Aqui complexo tem um sentido de complicado. Jefferson, agora eu vou pegar aqui como um completo ignorante, né, no assunto e tentando fazer a construção desse conhecimento, eu me pergunto, né, será que é possível a gente realmente fazer uma análise com neutralidade? Essa é a grande discussão da filosofia da ciência nos últimos 200 anos. Porque eu sempre me pergunto o seguinte, quando você vai fazer um trabalho, você já chega com uma série de pressuposições. Você já chega imaginando que o seu experimento vai dar um determinado resultado. Tanto é que... Chama hipótese isso, né? Mas aí assim, você chega para os alunos, né, que está orientando lá na iniciação científica,
O cara chega, ele faz um experimento, ele chega para você, ele chega para mim assim e diz: professor, deu errado. Eu digo: meu filho, como é que você sabe que deu errado? Porque assim, a gente tá fazendo uma coisa nova aqui. Como é que você sabe que deu errado? Não, porque o experimento... Eu digo: sim, mas assim, a gente não tem conhecimento. Eu tô partindo do pressuposto que a gente vai pensando na neutralidade, né? Eu não sei o que vai resultar dali. Vai resultar alguma coisa. Se é de um jeito que você tá pensando, ou se é diferente. E aí, por isso que eu fico nesse pensamento aí de que se realmente essa neutralidade a gente consegue alcançá-la. Só antes do Jefferson responder, Francioli, eu acho que eu vou até antes do que você falou, que eu acho que essa questão que a gente já vai com vários pressupostos, mas não há neutralidade porque a gente pesquisa aquilo que chama atenção. Então, se a gente já tem uma escolha sobre o que vai pesquisar, quão neutro isso é? Se eu decidi previamente o que eu queria pesquisar e deixei aquela outra coisa de lado. Eu me movi por aquilo. Então, aquilo já não tem uma neutralidade. Tem uma escolha minha consciente sobre aquilo. Antes das respostas que eu imagino que vão acontecer ou não. Então, eu acho que esse lugar é muito difícil de pensar que a ciência é neutra. Porque eu vou já no que me interessa. E assim, até mesmo quando o Jefferson falou assim, né, eu comecei a falar, ele disse hipótese. Sim, mas hipótese, né, eu tô imaginando o seguinte: olha, eu misturo dois reagentes aqui. Pode acontecer isso, pode acontecer, ou pode não acontecer. Só que a minha hipótese, ela me direciona para me tirar da neutralidade. Aí sim, eu começo a entender realmente que do ponto de vista quântico, eu começo a interferir no próprio experimento. Francioli tá com problema agora. Francioli tá repensando a vida dele tá passando na frente do rosto dele. Carol, tu manda depois o telefone do terapeuta, viu? E não é, tá? Tô precisando. Pesou assim, que eu acho que eu não sei, assim, eu entendo você, Francioli, eu entendo essa confusão, assim, essa tanto de informação que caiu no seu colo, assim, um boom, e a gente foi tendo isso mastigado, né, entre aspas, ao longo da nossa graduação, né, a gente já teve uma visão voltada para a educação, então acho que isso facilitou, ou não, sei lá, acho que a gente embaralhou a cabeça lá no início e desembaralhou agora, e tu tá começando a embaralhar agora, mas é normal, eu acredito que seja normal esse primeiro contato com esse tema, até porque ele traz uma explosão de sentimentos dentro da gente, de situações que a gente já passou e que a gente nunca pensou que se posicionando dessa forma seria um jeito, se posicionando dessa outra forma seria outro, e biscoito. Tá tudo bem. Biscoito, bolacha, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. As inquietações é o que faz com que o assunto fique bom, que ele seja compreendido. Mas não pira agora não. Pelo amor de Deus, ainda tem muito conteúdo pela frente. E não pira mesmo não, que você não tá sozinho nesse barco, tá? Porque eu já conheci várias pessoas que saíram do campo quantitativo da pesquisa e aí entrou em contato com o qualitativo e parecia que nada do que era falado fazia sentido. Porque como assim eu interfiro? Como assim eu tenho... eu afeto, eu me afeto e afeto o que eu tô pesquisando? Então, eu conheci uma pessoa no semestre passado que ele não aceitava de jeito nenhum, que não tinha como, na cabeça dele não fazia nenhum sentido. Porque ele não conseguia compreender que tinha todo esse movimento, porque a gente tá... O Jefferson falou que se você está lá, você afeta, mas tem teorias que falam que o fato de você estar e o fato de você não estar também afeta, porque a sua presença faz diferença e a sua ausência também faz diferença. Então, assim, tudo é afetado. Lembra aquela roda... Já deixa o Jefferson falar, aquela roda de conversa que a gente faz assim... Você tá metendo... Aí, tá todo mundo falando mal do outro, mas tu sair o próximo a ser falado mal é tu. Então tu vai continuar afetando na roda de conversa. A diferença é que ali tu tá falando junto, e quando tu sai, tu é o assunto. Isso é o maldito gato de Schrödinger. Miséria. O Pedro Demo, que é, na minha concepção, um dos maiores nomes da metodologia e das técnicas de pesquisa dentro do campo das ciências humanas e sociais, ele diz uma coisa que é bem verdade.
A gente só pesquisa o que a gente conhece. Então, sua escolha se dá por relações que você tem sobre um determinado objeto. Você não escolhe o objeto à revelia. Até se você colocar o nome de todos os possíveis objetos de pesquisa e sortear um de forma aleatória, você está interferindo no objeto de pesquisa, uma vez que os nomes que você colocou na caixa são os nomes que você conhece. Então, essa questão de neutralidade, que é uma discussão muito grande nas ciências humanas e sociais, né, ela é uma discussão que fica muitas vezes à revelia dos outros campos de construção do conhecimento científico, justamente porque as ciências humanas e sociais é o campo que importa essa questão. É o campo que as pessoas se importam em compreender se estamos afetando, em saber como estamos afetando e em deixar claro esses afetos. E aí o que vem depois do positivismo, Jefferson? Só ladeira abaixo, Jefferson. Numa ordem ou desordem mais ou menos torta, vou falar de fenomenologia. E aí um grande nome da fenomenologia é o Edmund Husserl. Né? Basicamente, para fenomenologia, seres humanos entendem a realidade depois de interagirem. É na experiência sensível que o ser humano interage com a realidade. Então, primeiro o ser humano compreende a realidade para depois interagir com ela. Na fenomenologia, né, o objeto de pesquisa e o sujeito de pesquisa se misturam. Você tem uma imbricação de quem pesquisa com quem pesquisa. E os métodos e técnicas buscam interagir e imergir, mas sempre com um possível afastamento em mente. Esse possível afastamento é a ideia de que o pesquisador, a pesquisadora, ao interagir com pessoas, por exemplo, em uma entrevista, deve tentar se afastar do objeto de pesquisa e se aproximar de sujeitos de pesquisa. Aí eu vou perguntar um negócio, só porque, como eu estou dizendo aqui, eu sou ignorante mesmo no negócio, eu fico imaginando. Aí, nessa última parte, você fala assim, né? O objeto e o sujeito se misturam, só que nos métodos e técnicas, você busca interagir e emergir por um possível afastamento. Mais ou menos seria, eu sou um Jeff Bezos da vida e vou fazer uma pesquisa com Dona Maria, que mora na favela no Rio, e aí Michael Jackson, né? Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson da vida, eu vou na favela no Rio, eu me misturo com a galera, mas eu quero, né? Eu vou tentar entender aquilo buscando um afastamento, é mais ou menos isso. Você vai se manter na sua posição de Michael Jackson, de Jeff Bezos, né? Porque esse afastamento que você busca, ele geralmente está na análise. Né? Você vai analisar a partir do seu lugar de fala, a partir de você. Mas aí isso gera enviesamento, não gera? Sim! Bate aí, bingo! Essa é a grande crítica que nós temos à fenomenologia. Porque o que acontece? Aí eu vou trazer uma crítica do campo da neurociência. Né? Como é que nós entendemos as coisas no mundo? Nós entendemos as coisas no mundo a partir da memória. E como é que a memória é formada? Da relação que nós temos com o mundo. Nós temos referências sobre as coisas. Certo? Quando eu falo para vocês fenomenologia, tem a palavra fenômeno, que é uma referência. E aí a pessoa pode pensar, isso é sobre futebol? Ou isso é sobre um evento? Tá vendo? A gente tem referências para entender o significado de uma palavra. É assim que a memória se forma. E aí o que é que acontece? Esse afastamento, ele é impraticável, se a gente for pensar dentro do campo da neurociência. Porque o que eu uso para analisar os dados que eu coletei? As referências do mundo que eu tenho. E as pessoas que são entrevistadas acabam por exemplo, se for usar entrevista, né? As pessoas que são entrevistadas, elas se tornam referência para você justamente por quê? Porque você se relacionou com elas. Você não tem uma referência de mundo prévia. Você está sempre formando referências do mundo a partir do momento que você interage.
Logo, não existe como ter um afastamento. Eu tô, Beijo, pessoal da fenomenologia que me ama. eu tô aprendendo, tá vendo aí, ó? Já eu tô criticando aí a política externa também. É a próxima pauta, Francioli. Por favor. Agora a gente vai falar do materialismo histórico e dialético. É isso mesmo? Isso. E aí o grande nome do materialismo histórico dialético é o Karl Marx, junto com o parça dele, o Friedrich Engels, né? Que era a duplinha lá de broderagem. Né? O que acontece? A ontologia do marxismo histórico dialético é o socio-interacionismo. Ele vira o Hegel de ponta cabeça. A ideia da ontologia fenomenológica é muito baseada no Hegel e no Kant. Só que o Marx, ele vai virar, e essa é a grande sacada do Marx, ele vai virar o Hegel de ponta cabeça. O que é que ele vai dizer? Nós interagimos com as pessoas para compreender o mundo, e não o contrário. É a partir da interação que as pessoas têm umas com as outras, que elas constroem seu conhecimento de mundo. E aí, o que é que o Marx e o Engels vão buscar? Vão buscar as contradições entre os sujeitos, as contradições entre o objeto e o sujeito de pesquisa. Né? Essa é a grande chave do marxismo histórico dialético. Né? São as contradições. Dentro dos métodos e técnicas, a ideia é que o conhecimento ele é historicamente construído, ele é socialmente construído. Então, por trás de todo o conhecimento existe um contexto histórico e são as múltiplas determinações por trás desse contexto histórico que estão na base da construção do conhecimento científico marxiano. A gente, a questão da contradição eu acho tão importante, tão fundamental, porque é nesse momento que entra as inquietações de Francioli, né? É nesse momento, pode falar, Jefferson. Bem, olha, a categoria-chave para a gente tratar aqui, dentro da ideia de construção do conhecimento materialista histórico dialético, né, se a gente for trazer uma chave para compreender melhor como o conhecimento é construído, são síntese, antítese e nova síntese. Como era o objeto? Como é o objeto? Em que ele está se transformando? Então, por exemplo, como era a economia brasileira em 20 anos atrás? Como é que ela progrediu nos últimos 20 anos? E que caminho a economia brasileira está arrumando? Qual é a nova síntese da economia brasileira, né, que nós estamos compreendendo? Porque o que acontece? Sempre vão ter relações, né? Relações contextuais, porque o conhecimento é historicamente construído, ele tem um contexto, certo? E como, dentro desse contexto, eu consigo compreender seus determinantes que são múltiplos, certo? Não existe uma determinação. Tudo tem múltiplas determinações. As determinações são eventos, são coisas, são objetos, são pessoas que influenciam um fenômeno que está sendo estudado. Essas determinações têm contradições entre si que levam à transformação do objeto. Transformação é uma boa palavra. Então, você vai entender dentro da história do objeto de pesquisa o antes, a atualidade e as transformações que esse objeto tem ao longo da história. Jefferson, eu não sei se eu tô entendendo assim direitinho, mas parece que a cada novo degrau a gente já tá entendendo que a neutralidade tá quase que impossível, né? Parece Marx nem fala de neutralidade. Não tá tem lá uma parte. Tem lá no Capital, volume 5, nem limpou o neutro é neutro. Tá lá no volume 5 do Capital, pode procurar. Mas porque é isso que eu tô entendendo. Tipo, começou completamente afastado. Vamos tentar ficar afastado. Agora vamos integrar todo mundo. Eu já tô curiosa pra saber como que a complexidade vai falar sobre isso. Porque agora eu tô achando que já é tudo junto e misturado. Eu me analiso o outro e vai todo mundo junto. Me conta como é que vai ser essa história aí. Bem, antes da gente falar sobre complexidade,
Eu quero referenciar aqui um livro que está em financiamento coletivo, né, que acaba hoje no horário da gravação, então eu espero que vocês tenham acesso, que é o primeiro livro sobre o método marxiano publicado em língua portuguesa, que é Qual o Método de Marx, o nome do financiamento coletivo. O nome do livro é O Método em Marx, o presente como síntese das múltiplas determinações, do professor Jean Menezes. A gente vai deixar o link aqui na descrição, certo? Quando esse podcast for publicado, o livro já estará financiado. Ele está com atualmente 129% de financiamento, será lançado em língua portuguesa, certo? É o primeiro livro desse tipo que é lançado, né? Um livro de metodologia marxiana. Era algo que eu sempre esperei na minha vida, estou realizando um sonho. Você vê que o sonho das pessoas muda, né? Meu sonho era ser astronauta. Meu sonho é simples, cara. Eu só queria esse livro. Então, vocês podem adquirir depois, entrando em contato com o autor e tudo mais, né? Que esse livro vem do trabalho de pós-doc do professor Jean Menezes. Super recomendado aí. Eu já tive acesso a uma prévia do livro, tá excelente. É um livro muito organizado, muito bem explicado, né? Que, para quem tem dúvidas sobre o método marxiano, é um livro de excelência. Vamos lá. Vamos falar de complexidade. E aí eu vou citar, né, um dos autores mais badalados da atualidade. Acho que hoje não é tanto, mas na época dele, ele ainda está vivo, né, na época que lançou os livros dele sobre esse assunto, né, ele ficou muito badalado, que é o Edgar Morin. Na ontologia da complexidade, vai dizer o quê? Temos então que o sujeito é único para si mesmo e age como centro de referência. A complexidade está na dialógica entre o uno e a multiplicidade. Ao mesmo tempo que o ser humano é individual, ele é múltiplo. Maravilhoso. Eu não entendi foi nada, velho. Vou ser sincero. Eu li umas 5 vezes para entender, relaxa. Né? O sujeito e o objeto, eles formam redes. Complexidade, para o Edgar Morin e dentro da teoria da complexidade, não significa complexo, não significa difícil. Significa aquilo que é tecido junto. É como uma teia de aranha, que tem diversos pontos e uma multiplicidade de relações. Por isso que ele vai dizer que o ser humano é único em sua multiplicidade, porque ele tece diversas teias de relações. Então, o ser humano é esse ser que, ao mesmo tempo que ele é único e uno, ele é múltiplo, porque ele estabelece relações. O Edgar Morin é um ex-marxista, vários ex-marxistas estão dentro da teoria da complexidade, que ele bebe muito da fonte das múltiplas determinações do Marx para criar justamente a complexidade. Então, para ele, a complexidade é isso, é aquilo que é tecido junto. Todas as coisas vão ter relações umas com as outras. E a grande questão dele é que a complexidade ela supera para o Edgar Morin, não para o Jefferson, para o Edgar Morin, ela vai superar o positivismo. Certo? Porque o que acontece? Para o positivismo, o mundo é um todo ordenado que pode ser dividido em partes. Para a complexidade, o universo, né, a realidade que nós conhecemos é um todo complexo. Que ele é tecido junto. E quando nós separamos uma parte, nós perdemos a conexão com a realidade. Aquele objeto não faz mais parte do real. Ele é algo que você criou. Ele é algo automatizado. Né? Ele é atomizado. Então, ele deixa de ser parte do real a partir do momento que nós não compreendemos ele dentro do todo complexo. E eu acho que, assim, para determinadas ciências, isso aí acaba sendo mais, né, seria um paradigma mais real, porque assim, a gente normalmente trabalha
não sei no caso de vocês, né, mas complexidade, quando a gente trabalha na engenharia, nas exatas, são sistemas onde você tem muitas interações, né? Vou trabalhar, essa transformação aqui só depende de temperatura. Então, se aumenta a temperatura, ok. Mas aí você começa a mexer. Não, isso aqui depende de temperatura, isso aqui depende de umidade, isso aqui depende de pressão, depende de não sei o que. Então, você começa a ter... Olha o Francioli da complexidade aí. Olha aí. Então, assim, eu acho que... E aí, a gente quando faz algumas simulações, você acaba simulando sistemas menos complexos, né? Porque, por exemplo, você não vai fazer um simulador de vida tem tantas variáveis que você acaba, né? O nível de complexidade é tão grande que o poder computacional para projetar um negócio daquele é fenomenal, né? Nem Jeff Bezos consegue um negócio desse, né? Mas aí você começa a retirar elementos, né, variáveis do processo para poder analisar eles. Então, acho que aí, talvez, de todos esses aí seja o que eu esteja mais alinhado, né? Preciso conhecer outros e me aprofundar no conhecimento de todos eles para dizer, mas é o que está mais parecendo aqui com a minha área de pesquisa. Como eu disse, os paradigmas entre si, eles são incomensuráveis, né? Como eu disse, não, como Thomas Samuel Kuhn afirma, né? E justamente cada paradigma ele vai servir a funções específicas. Por exemplo, se a gente for pensar, poxa, o positivismo está superado. Não, né? Quando, por exemplo, nós encontramos um novo espécime, seja de fauna, seja de flora, ele necessita ser descrito. Essa seja é uma mineral. questão. Seja mineral. Desculpa, Francioli, por esquecer da sua área. Então, o que é que acontece? Ele necessita ser observado e descrito em detalhes. Isso é ciência positivista, né? Ela ainda é útil se a gente parar de destruir o planeta, principalmente. Porque aí dá para encontrar novas espécies antes de destruir, senão a gente vai encontrar fósseis, quem sabe. E olha. Já a fenomenologia, ela se importa mais com a relação com o ser. Então, a fenomenologia vai buscar estudar mais variáveis de eventos humanos. O marxismo histórico dialético, a gente vai encontrar uma diversidade de estudos, né? Essa é a área que eu me afilio, minha carteirinha está lá, né? Minha carteirinha de marxista, por favor, não caçem minha carteirinha de marxista, né? E o que acontece? Desde a economia política, a economia política era o campo do Marx e do Engels, né? A gente vai ter uma série de campos de pesquisa, a própria educação tem bastante de marxismo. Já a complexidade, a gente vai ver muito dentro da área de logística, por exemplo. Quando a gente trata, por exemplo, de tráfego aéreo. Complexidade, para entender tráfego aéreo, é um negócio absurdo. Né? Você não consegue entender tráfego aéreo a partir das contradições da história do tráfego aéreo. Né? Se você quer fazer um trabalho de logística, geralmente, né, o pessoal que está trabalhando com sistemas computacionais vai recorrer à epistemologia da complexidade. Porque ela é quem vai tratar das relações. Mesma coisa com quem trabalha com logística de trânsito. Né? O pessoal que se forma em engenharia de trânsito tem que ler Morin. Né? Para entender a complexidade como uma episteme de construção do conhecimento. Então, cada epistemologia que é construída em uma época dentro de um campo de conhecimento específico, com seus consensos parciais, ele constrói conhecimento sobre um determinado assunto, porque todos os paradigmas são limitados. Por isso que muitas vezes a gente sabe que existe a questão da ruptura, da continuidade desses paradigmas, né? Justamente por conta dessas questões. Mas eu acho que a gente conseguiu explanar bem, Francioli, eu espero que você esteja melhor. Se nada der certo, o clonazepam tá aí, tá? Aconselho algumas doses. Mas calma, tudo agora faz sentido, não faz? Eu acho que agora faz menos sentido ainda, né? Que bom! Mas eu acho que se o objetivo da discussão é gerar inquietação, eu estou muito inquieto, né? Eu acho que balançou o mais importante, aqui. Você está inquieto, você pensar. Minha gente, relaxe, porque aqui foi só para dar o gostinho na boca. Geralmente, cada um dos paradigmas a gente estuda numa disciplina em um semestre, certo? Então, calma.
Né? Não é, eu tenho que saber de tudo agora. Não, calma. Embora tenha parecido, não foi uma dose cavalar de conhecimento, viu? Foi só um melzinho ali passando na boca. Aperitivo. Conta-gotas. A dose cavalar foi de dúvida, né? A dose cavalar foi de dúvida, com certeza. Mas aí a gente tem que fazer o seguinte, né? Se a pessoa foi lá, né, tá ouvindo o podcast, tem que fazer igual a livro, né? Ah, eu não entendi essa parte. Você volta ali um pouquinho, escuta de novo, né? Que é para poder assimilar, sentir o gosto, degustar esse mel que foi passado nos beijos, né? Porque, olha, isso aqui é mel de rapadura. E quem ainda tiver oportunidade, né, que tiver ainda na pós-graduação e poder fazer disciplinas, sair um pouquinho da área que já está ali, ó, fazendo o tempo todo e buscar outros caminhos. Vai lá fazer uma disciplina de epistemologia, de método do conhecimento. Existe essa possibilidade também. A gente não precisa ficar preso. Pelo menos história da ciência, por favor. Tem essa possibilidade. Pode ir lá, procura na grade, quem sabe não encontra. Perfeito, perfeito. E eu acho que assim, a gente tem que buscar muito essas integrações, né? Sair um pouco dessa... Não é que essa área vá facilitar a sua vida no sentido de, não, essa disciplina não é uma física e química dos materiais, não, mas vai deixar você inquieto. Detalhe, os grandes autores do campo de epistemologia são físicos. Nossa senhora. Porque físico é o capiroto. Dando estrelinha na beira do precipício. É o físico da Todo epistemologia. canto eles querem estar, tudo eles sabem. Tudo Não, eles mas veem, físicos tudo eles geralmente são muito bons em epistemologia pela proximidade que a física tem com a filosofia. Não duvido, mas vamos Na pular essa verdade, gente, eles são muito bons porque, assim, é a proximidade que tem com só eu entendo e ninguém entende nada. Entendeu? Se só eu entendo e ninguém entende nada, tá ali, ó, juntinho. É sobre isso, mas tá tudo bem. Hashtag coração, Mônica e todos os Cota. outros físicos, né, que a gente conhece. Ama. Real. Uma coisa que a gente conversou, né, em off, quando a gente estava falando sobre a pauta, é que, de fato, essa é a construção do conhecimento, mas é uma coisa que é importante da gente entender, que essa é a construção do conhecimento do lado ocidental, eurocêntrico. E branco. E branco, Só tem nome de branco aqui, só tem autor branco e homem. Isso, porque assim, é como se o conhecimento ele fosse construído na parte ocidental da Europa, porque nem a parte leste é importante, inclusive, não. Tá aí, estamos vendo isso nesse momento, tá? A importância da parte leste é levar bomba. Isso, só. É basicamente isso que o Ocidente entende. Então, assim, é importante a gente entender que existem outras maneiras, apesar da gente não ter esse conhecimento, da gente não beber desse conhecimento, existem outras maneiras também de fazer o conhecimento acontecer. E eu queria aproveitar aqui sobre o positivismo, né, que é a ideia do plano cartesiano, de que tudo vai sendo divididinho. Tem um autor muito interessante que discute isso numa crítica decolonial, que chama Ramon Grossfogel. Se alguém tiver interesse, vai lá, que aí pode ler o positivismo, depois ler Grossfogel, e aí depois fica ali no meio, que você já não estava entendendo nada. Bom que complica mais a cabeça, mas abre também o seu olhar e o seu conhecimento para outras possibilidades. Essa questão justamente, a gente está aqui falando de uma forma de construir conhecimento que ela não, eu não vou nem dizer que ela é ocidental, Ingrid, porque ela está na Europa, né? Nem os Estados Unidos participam. Vem dizer, a grande potência está influenciando. Não, a construção do conhecimento é influenciada por autores da Europa que já morreram há muito tempo, menos o Edgar Morin, que já tá no seu centenário já e escrevendo livro, né? Que o véi se responde, né? E isso é uma limitação da academia brasileira. Esse é o acesso que nós temos. A gente estava falando no começo, eu ouvi dizer, e aí é um ouvi dizer mesmo, que tem um movimento filosófico de África que é muito semelhante ao iluminismo e da mesma época. Todo mundo nas aulas de epistemologia diz que ouviu isso, mas ninguém sabe o nome de um autor e ninguém nunca soube dizer o Jefferson. Pro Jefferson ler, que eu queria muito ler esse tipo de coisa. Né? Só diz que tem. Aqui no Ceará a gente diz tem, mas tá faltando. Você não sabe o nome? Não ajudou em nada. Né?
Então, existem outras epistemologias não ocidentais, decoloniais, anticoloniais. Dentro do marxismo, a gente tem muita epistemologia anticolonial, né? Se a gente pegar aí, eu já disse para ler uma vez, eu vou ler de novo, que é o Frantz Fanon, né? A luta anticolonial do Frantz Fanon. Antes da discussão decolonial, o Frantz Fanon fazia a discussão anticolonial, que é uma das grandes bases da epistemologia, né, do sul global marxista. A gente tem também uma discussão muito boa que é feita pelo Domênico Lossurdo, que é o livro Marxismo Ocidental, né, que ele vai discutir justamente isso, né, essa questão de, poxa, a gente tem um marxismo, mas é um marxismo europeizado, é um marxismo ocidental. E aí, dentro dessa luta anticolonial, do pensamento marxista anticolonial, como é que ficam os países do sul global, dentro da construção do conhecimento marxista desses países? Então, leiam também o Domênico Lossurdo, né? Porque ele vem trazer essa discussão que é muito importante, certo? Tanto sobre o livro dele, Colonialismo e Luta Anticolonial, como o Marxismo Ocidental. São 2 ótimos livros do Domênico Lossurdo. Posso indicar mais um? Manda brasa. Então, vou aproveitar aqui, né, que uma coisa que você falou, como é que a gente... Tudo que é colocado afeta a gente, né? E aí eu acabei de me lembrar de outros também autores que fala sobre isso e que já tem uma perspectiva da América Latina, que eu acho que vale a pena ler também, que é o Henrique Dussel e o Aníbal Quijano, que também falam dessa questão da colonialidade. E como que a colonialidade, ela não colonizou só as pessoas, mas ela colonizou também o saber, colonizou o ser e colonizou o poder. Então isso, assim, é muito interessante. E a gente ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que todos os outros continentes estavam parados olhando para o céu ou olhando para o chão, enquanto só a Europa produzia as coisas? Será que tudo que foi... Tava todo mundo parado comendo cuscuz. Isso mesmo. Que seja o cuscuz nordestino, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Sério mesmo que só eles que estavam pensando, produzindo, fazendo, e o resto do mundo estava comendo cuscuz. E se entalando, viu? Porque ele tava podendo falar, então tava entaladíssimo, eu diria. Francioli, diferente dos meninos e meninas, da Ingrid e do Jefferson, que deixaram suas contribuições literárias. Não tenho contribuições literárias. Tem um cachorro do vizinho que tá latindo, obviamente você vai escutar, tá, gente? E é normal, tudo bem. Mas eu quero saber se você já seguiu nossas redes sociais, já começou a interagir, porque a gente quer saber a sua opinião sobre os temas que estamos lançando. Então, coloca lá tuas dúvidas. Pode parecer... Vamos papo de professor? Pode parecer besta para você, mas para o seu colega talvez não seja. E você pode fazer a alegria da galera, né? Então, por favor, comece essa interação. Vai ser muito importante para você e principalmente para a gente, para fazer uma coisa mais legal, enriquecedora dentro daquilo que você tem dúvida, né? Então, e uma outra coisa, eu juro que a última, deu calar minha boquinha por hoje, tá? Porque eu falo feita metralhadora. Por favor, indique o nosso podcast para um amigo, para um inimigo, para um conhecido, para um desconhecido, para o Uber. Já fiz um rapal no Uber, indiquei para o Uber. Tem Uber que nos escuta, gente. Você fez o quê? Um rapal? Um rapal. Um rapal. Que é isso? Tu nunca escutou falar? Já é um podcast. Depois a gente fala sobre rapal, método de rapal. Tá? Então, indica, tá? Para o colega, entrou no Uber, começou, você já escutou falar sobre podcast, você já escutou podcast, e vai induzindo as pessoas a ouvirem conteúdo de qualidade. Então, esse é meu recado para hoje, e depois eu vou explicar o que é rapol. Próximo, vai, Franciola, encerra o episódio de hoje. Belezinha, vou encerrar aqui, mas antes eu vou dizer, esse episódio ele vai ao ar no dia 21 de março, que vai ser o primeiro dia da 6ª Escola de Verão do PPG-7, então dá tempo ainda, vou deixar o link na descrição, você pode entrar, a gente vai ter uma
uma programação bem diversificada. A semana vai acontecer entre os dias 21 e 25 de março. E aí tem de tudo. Tem desde aquela palestra lá sobre física, sobre os planetas, diversidade, maternidade e carreira científica. Né? Então a gente tenta com uma programação bem diversificada, interessante. Vocês podem entrar lá. Para quem é estudante de pós-graduação, graduação, vai ser certificado, você vai ter a sua participação certificada, horas complementares, meu povo. Gente, hora complementar é tudo na vida, é tudo que a gente precisa. Então, tá lá, vão lá, façam a inscrição, toda a programação vai sair no YouTube, no canal do UC Materials Catalão, o CMC, é só seguir também lá no Instagram. A interação de vocês é super importante. Só para deixar claro, talvez você não conheça como RAPOL, porque aí já foram técnicas trazidas por outras técnicas, mas report, você consegue lembrar? Não te traz nada não? Report, ou report, enfim, harmonia, sintonia em inglês com outra pessoa, mas RAPOL é mais fácil de falar. Ela tão colonizada que não usa nem a própria língua, né, gente? Pois é. Se você tivesse falando tupi-guarani... Se ela tivesse dito, dei um migué, aí eu entendia. E, pessoal, não esqueçam, todos os episódios do nosso podcast já estão lá no YouTube também. Valeu, Jefferson, por lembrar. Todos já estão lá e... tem as nossas lives que nunca acontecem, mas a Carol vive prometendo, né? Aí esse é um migué. Esse é o verdadeiro migué. Passaram-lhe a perna. Tchau, tchau, pessoal. Foi massa até com de vocês hoje. Valeu, minha gente. Fiquem bem. Tchau, gente. Tchau, tchau.